Então, boa tarde a todos, desta vez de uma forma mais formal. Agradeço a presença de toda a gente. Queria dizer que este livro que temos aqui para hoje para lançar, que é um dos livros mais importantes do pensamento chinês, nomeadamente o pensamento confucionista, porque marca um corte com o pensamento confucionista tradicional, como eu explicarei daqui a pouco, e que foi possível de ser feito. Isto é uma coedição de Livros do Meio, da editora Livros do Meio e da Fundação Macau. Portanto, quero agradecer desde já também à Fundação Macau e quero agradecer à Fundação por fazer a coedição deste livro e quero agradecer à Fundação Rui Cunha, com quem nós temos o prazer de colaborar já há uma década, pelo menos, e que nos tem recebido aqui sempre com a sua amabilidade, profissionalismo, eficácia, etc. Portanto, agradeço desde já estas duas fundações, uma por um motivo, outra por outro, e agradeço a vossa presença, porque vós sois realmente os destinatários deste trabalho. Portanto, este trabalho é feito para continuar a divulgação da cultura chinesa em língua portuguesa. Nós estamos muito atrasados, como sabem, a língua portuguesa está muito atrasada em relação à cultura chinesa. Ainda temos um longuíssimo caminho para percorrer, se compararmos com outras línguas europeias que já têm traduções muito mais avançadas dos livros fundamentais da cultura chinesa. A Livros do Meio entende que este é um dos trabalhos fundamentais que devem ser feitos por Macau e já agora pela nossa comunidade portuguesa, e assim fazermos parte também dessa ponte que pretende ligar a China através de Macau ao mundo lusófono. Portanto, o nosso trabalho não é um trabalho que dá muito nas vistas, não é um trabalho ligado à economia, é um trabalho ligado à cultura, mas é um trabalho que vai ficar. É uma coisa, estes livros vão ficar nas universidades dos países lusófonos, vão estar nas suas livrarias e aos poucos as coisas é importante que existam, que podem ser consultadas. Ora bem, e deixando-nos agora destas introduções mais pessimistas e vamos falar um pouco então aqui concretamente de quem é deste livro de Mestre Shun, ou Shun Kuang, seu nome completo, também conhecido por Chun Tzu, que em chinês quer dizer Mestre Shun, portanto a tradução é Mestre Shun. Eu gosto de traduzir as coisas, não? E este livro chama-se Escritos de Mestre Shun porque é a obra completa deste filósofo, 400 páginas, incluindo as notas, etc. É uma introdução. Ora bem, este filósofo nasceu no século IV, menos 4 a.C., portanto, nasceu em 310, à volta de 310, e morreu à volta de 235. Para a época, teve uma vida bastante longa. Ora, que momento é este da história da China? Onde é que nós estamos para perceber como é que isto vai aparecer? Ora, em termos históricos, concretamente, em termos políticos, se quiserem, estamos em plena época dos reinos combatentes. O que é que são os reinos que começa? Essa época começa por volta dos finais do século, menos 400 e tal, menos 472, uns dizem 77, 72, sabem como é que é? Cada historiador define mais ou menos uma marca. Será à volta de 470 e tal, que começam, digamos que se considera que começa a era dos reinos combatentes, em que a China tem o império, tem a dinastia de Zhou, mas a dinastia de Zhou está impotente, sem poder, devido às constantes guerras que as várias regiões têm feito umas com as outras, não respeitando, digamos, a vontade do pequeno reino de Zhou, portanto também, que era exatamente o centro da China, tendo como capital Luoyang, mas que era mais simbólico do que outra coisa, porque na verdade o poder militar estava nos outros reinos, nos outros 7 reinos, mais uns mais pequenos também, 7 principais, que se degladiavam constantemente, faziam alianças constantemente uns com os outros contra aquele, depois já quebravam esta aliança, faziam com o outro, e um período de guerras constantes que já vem desde o tempo anterior que é o chamado Primavera-Outono, que começa no século VIII e vem até ao século V, menos VIII, menos 5, e que também já começa a haver, digamos, a degradação do poder da dinastia de Zhou, que tinha sido fundada, digamos que 200 anos antes, 150 anos antes, volta do ano 1000 e tal, portanto, pelo rei Wan e o rei Wu, e depois
que estabeleceram um tipo de governação, uma governação muito assente na questão do ritual. Ora, claro que os interesses locais foram-se aumentando, foram-se degladiando, e o que nós vemos no tempo em que nasce Chunzi é que um dos reinos do norte, nomeadamente Qin, o reino de Qin, estava aos poucos a conquistar todos os outros reinos. Porquê é que isto acontecia? Por vários fatores, mas é preciso considerar 2 ou 3. Um deles é que aquele povo do norte vivia em constante combates com os bárbaros que ficavam a norte. Portanto, era um povo habituado à guerra, era um povo endurecido pela guerra, portanto, era de algum modo habituado ao combate. E depois, desde o século IV, desde o Duque Xiao, que tinha como conselheiro Shan Yang, que eles puseram em prática o legismo, ou seja, uma teoria da governação completamente oposta ao confucionismo. O confucionismo havia surgido no século VI, menos 6, Confúcio nasce em menos 553, por aí, mas as suas doutrinas, que não são suas, finalmente ele próprio diz, a importar das origens, ou seja, da dinastia de Zhou. Ele está a importar, digamos, as teorias políticas da dinastia de Zhou. É importante também dizer que o pensamento chinês é basicamente um pensamento político. Há sempre um acento na questão da governação. Os filósofos chineses pensam sempre, em primeiro lugar, na governação, nos problemas que existem entre os homens. Os problemas cosmológicos e metafísicos, à exceção de algumas escolas que também existem, mas no confucionismo são praticamente postos completamente de lado. O que interessa são as relações entre os homens e como é que elas se devem processar. Portanto, o Confúcio é isso que Confúcio tenta, digamos, andando de reino para reino, tenta espalhar as suas doutrinas. Não foi bem sucedido, pelo menos durante o seu tempo de vida, mas os seus discípulos ganham cada vez mais e mais peso junto dos reis. Porquê? Por uma razão simples, é que as guerras eram de tal modo intensas e constantes, e vocês um dia podem ver os números são incríveis para nós europeus. Tínhamos combates entre 5.000, 10.000, já era uma grande batalha, 20.000, isto nesse tempo. Aqui estamos a falar de exércitos de 200.000, 400.000 pessoas a combaterem umas com as outras. É um número enorme. Ora, isto, de algum modo, debilitou a aristocracia. Portanto, a aristocracia que era o governo dos reinos, não é? A aristocracia que estava junto do rei a governar o reino com o rei. Ora, o que é que se começou a perceber? É que havia mesmo necessidade de ganhar as batalhas, havia mesmo necessidade de ter alguém que fosse estratega, alguém com conhecimentos, alguém que tivesse estudado, portanto, e começa a aparecer, portanto, com o declínio da aristocracia, filhos de comerciantes, filhos de, digamos, nobreza secundária, ilustram-se, estudam, são discípulos de Confúcio, das várias escolas confucionistas que surgem depois, a seguir à morte de Confúcio. Basicamente, cada discípulo de Confúcio fez uma escola diferente. Isso pode ser visto neste livro. Este livro, já vos vou falar nisto, tem essa parte muito interessante que é, descreve-nos que tem um capítulo chamado Contra os 12 Mestres. Ora, no Contra os 12 Mestres ele descreve 12 escolas de pensamento já existentes na China naquela altura, que é incrível, estão a ver? Posso citar algumas de cor. Por exemplo, existe o ruísmo. O ruísmo são os Rus, que são os confucionistas. Existem o legismo, os Fajia, que são os legistas. Existem os da cosmologia Yin e Yang. Existem os da escola dos nomes, que são lógicos, que põem em questão a linguagem, que dizem que a linguagem não consegue dar conta do real. Existe o moísmo. Portanto, existem... E depois, dentro do próprio confucionismo, a escola de Zixia, por exemplo, é diferente da escola de Zilu. Tem pequenas diferenças. Portanto, isto é um período super rico, é um período imensamente rico na história da China, do ponto de vista do desenvolvimento das ideias. Tal como aconteceu na Grécia. É curioso que quando os países estão partidos, não é? Quando a Grécia também estava dividida em cidades-estados, e há um brutal desenvolvimento do pensamento, não é? Há um salto
que chama-se até o milagre grego. Ora, na China passou-se praticamente a mesma coisa. Quando a China não era ainda um império, estava dividido em vários reinos, havia competição entre os reinos para ver quem é que tinha os melhores letrados, quem é que tinha os melhores estrategas que lhes permitissem ganhar as batalhas e desenvolver os países. As duas coisas estavam relativamente ligadas. Ora, é neste contexto de, entretanto, o reino de Qin, a partir que vem do norte-oeste, entretanto, já tinha conquistado o reino de Ba, que é hoje Sichuan, Ishu, portanto, e está a avançar, vai conquistando reino a reino, quem se lhe opõe, vai fazendo alianças com uns, quebrando as alianças, etc. Mas, de facto, o poder militar de China é imenso e Chunzi assiste durante toda a sua vida, desde que nasce em 310 até morrer em 235, ao avanço progressivo do reino de Qi. Ele também fala nisso aqui e também critica o modelo político de Qin e diz que esse modelo é eficaz, mas não se vai aguentar, diz ele. Não se aguenta porque tu não podes, segundo ele explica aqui, não podes dominar sempre o povo pelo medo e pelas leis e pelos castigos bárbaros. Portanto, que é mais ou menos a teoria, estou a simplificar imenso, aliás, os legistas são gênios. Para o ano, espero poder ter a ocasião de vos apresentar o trabalho dos legistas aqui, que estamos agora a traduzir e que vamos publicar para o ano. Eles não eram cruéis, mas sabiam o que faziam. Portanto, e o reino de Qin vai, portanto, conquistando os outros reinos, aos poucos. Chunzi assiste a isto e diz: sim, senhora, vocês são muito eficazes em movimento, ou seja, em guerra constante, mas se houver paz, este reino não se vai aguentar. E a verdade é que não se aguentou. Chunzi não teve ocasião de ver isto, porque ele morreu ainda em 235, 34, por aí, e o Império Qin só se consegue consolidar totalmente em 221, menos 221. Portanto, Chunzi não assistiu e depois cai passado 15 anos. Não se aguenta. Realmente não se aguenta. É das dinastias mais importantes, é uma dinastia de uma importância brutal na história da China, porque muda tudo, mas, no entanto, só dura 15 anos. Ou 17 anos, conforme queiram. Há um período de guerra civil que pode ser considerado ou não, historiadores. Portanto, mas então Chunzi tinha razão. Este tipo de governo, o governo legista, o governo tão duro como o Império de Qin estava a aplicar, não conseguia manter-se o tempo todo. Bom, de qualquer modo, então, o que é que... Portanto, Chunzi é um confucionista quase radical, e já vamos ver porquê, mas, no entanto, não concorda com, digamos, o patrono, na altura, o máximo dos confucionistas, aquele que é chamado por Feng Yunlan o Platão da China, porque é suposto Mêncio, que é quem eu estou a falar, em chinês Mao Tse, Mêncio terá feito a Confúcio o que Platão fez a Sócrates. E se calhar foi umas maldadezinhas que eles fizeram, tanto um como o outro. O que é que faz o Mêncio ao Confúcio? Faz uma coisa muito simples, diz assim: bom, ao Confúcio, tu vens para aqui falar de benevolência, de retidão ou justiça e benevolência, de bondade humana, etc. Mas isso só existe no homem, e diz agora o Mêncio, só existe no homem porque lhe é dado. E é dado por quem? É dado pelo céu. Ou seja, o céu tem essas características para Mêncio. O céu, ou a natureza, se quiserem... Eu aqui tenho que fazer uma pequena distinção. Muitas vezes na filosofia chinesa, nomeadamente a partir até de Chunzi, quando se diz céu, Tian, está-se a querer dizer a natureza. Mas nós não é a mesma natureza que nós. Porque quando nós entendemos natureza, quando o ser humano, quando o ocidental fala de natureza, fala de uma coisa una. Natureza é uma coisa una. Na China, Tian tem sempre um outro lado, que é Ti, que é a terra. Portanto, a terra e o céu existem sempre e há uma relação constante, troca entre o céu e a terra receptora, o céu criador.
Portanto, temos de ter sempre isto em mente quando ouvimos falar da natureza na China, é dupla ou dual. Portanto, tem os dois lados, o lado da terra e o lado do céu. O lado do céu é o lado criador, é o lado que os confucionistas, nomeadamente o Mêncio, querem identificar com o homem. Quais são estas características? É a inteligência, a consciência de si, a capacidade de distinguir o bem do mal e sobretudo, para Mêncio, a questão de que o homem é bom por natureza porque é homólogo ao céu. E o céu é bom, e o céu é Chang, ou seja, o céu é autêntico, é sincero. Portanto, tudo isto está explicado naqueles livros que estão ali à venda, que são os 4 livros. Um deles é o Mêncio, e mesmo para trás disso está no Zhongyong esta questão de que o céu é bom. O céu é que imprime no homem, é que dá ao homem a sua natureza original. Essa natureza original é boa para Mêncio. Portanto, o homem é naturalmente bom. Mas o que é que o Mêncio está aqui a fazer? Está a criar uma instância separada. Ou seja, ele está a dizer que o homem não é bom per si, é bom porque o céu lhe dá essas características. Depois ele diz, bom, o que acontece é que quando o ser humano se desenvolve, surgem os desejos egoístas, surgem os problemas nas relações sociais e aí essa natureza original do homem boa é estragada. Portanto, é nesse roçagar pelo mundo que nós estragamos a nossa natureza original. Porque, segundo Mêncio, porque a nossa natureza original é boa, mas os nossos desejos egoístas vão fazer com que a gente vai perdendo a nossa natureza original. Então, para Mêncio, a educação serve para recuperar essa natureza original. Toda a educação serve exatamente para nós voltarmos a ser benevolentes, justos, bons, etc. Sábios, etc. Portanto, não estamos a falar do mesmo que Platão fez, porque o que Platão fez foi dizer esses conceitos de que o Sócrates fala, de verdade, justiça, etc., existem, e existem num outro plano, num mundo que não é este. Ora, o Mêncio não diz isso. O Mêncio não diz que o céu existe num mundo que não é este, no mundo dos espíritos, ou no mundo das ideias. Não diz isso, porque a filosofia chinesa, ou o pensamento chinês, nunca divide o mundo em dois. Não diz, ali há o outro mundo, como nós dizemos, não é? Portanto, o Platão é o inventor da teologia, portanto, que é o contrário da filosofia, é a teologia, porque uma teologia já aprisionou o pensamento na ideia de Deus, enquanto que a filosofia é totalmente livre, ou deve ser totalmente livre, como era antes de Platão. Todos aqueles que a gente chama os sofistas eram pensadores monistas, que entendiam o mundo como uma coisa só. Não achavam que havia dois mundos, um que é verdadeiro e este aqui nosso que é falso. Não achavam isso. Pronto. Bom, voltando à China. Para os chineses, também os chineses são monistas desse ponto de vista. O céu faz parte do mundo, está aqui, não está no mundo do espírito, lá noutro plano. Não, está aqui. Portanto, estas características do céu, em relação aos seres humanos, são imanentes e não transcendentes. Estão a ver a diferença? Transcendência é quando está num outro plano, num outro mundo, como no caso do Platão, no mundo das ideias. Aqui não. Aqui são imanentes, mas vêm de uma instância natural, entre aspas. Vêm do céu. Ora, o que é que diz o Sun Tzu? Isso é tudo tretas, vocês não têm evidências disso. Ele fala pela primeira vez no pensamento chinês, na questão daquilo que é evidente ou não é evidente. E ele diz, isso não tem nenhuma evidência que me diga, antes pelo contrário. Então, o Sun Tzu vai dizer outra coisa, que é, não, a natureza humana, Qing, que é este conceito de natureza humana que os chineses têm, não é boa, o céu não é bom, nem mau, o céu não é nada, é indiferente, não quer saber. Está lá na sua vida de criar coisas juntamente com a terra e pronto, mas não interfere nos assuntos humanos. Isto é muito importante no tempo em que é dito. Atenção, porque, como vocês sabem, por exemplo, um governador, falhado, um imperador perdia o poder, por exemplo, por haver cataclismos, por haver secas, por haver
cheias, estão a ver? Portanto, que era entendido que o céu não estava a favorecer, portanto, nas mentes supersticiosas. Portanto, o céu não está a favorecer, porque ele perde o mandato do céu. Tiago Mino, mandato do céu. Portanto, aqui estamos perante um pensamento que não aceita este tipo de algo que não seja evidente. Então, o que é que diz concretamente, como é que o Chunzi descreve, digamos, que a nossa psicologia, por assim dizer? E porque é que ele diz que nós somos basicamente maus? Porque ele entende isto. Ele entende que tanto o homem, por exemplo, ele dá o exemplo dos reis. O rei, eu vou dizer Jie porque é mais fácil, senão há uma confusão de nomes. O rei Jie foi o último rei da dinastia de Xia e era um tirano. Ele, aliás, aqui tem belos capítulos a distinguir rei de hegemon e de tirano, que é Wang, Ba e Bao. Ora, Bao é o tirano. O tirano é aquele que faz tudo só a pensar nos seus desejos egoístas, está-se nas tintas para o povo, está-se nas tintas para os nobres. É um Calígula, é um Jie. Jie que foi o último rei da dinastia Xia, derrotado por Tango Vitorioso da dinastia Shang. Ora bem, portanto, agora aqui perdi-me um bocadinho, desculpe lá. Portanto, o Chunzi faz esta distinção entre Wang, Ba e Bao. Jie é um Bao, é um homem mau. E, por exemplo, o rei Wang ou o rei Wu são verdadeiros reis, são Wangs. Portanto, comportam-se como um rei. E ele vai descrever como é que se comporta um rei e como é que se comporta um tirano e como é que se comporta um hegemon. Ora, o hegemon é o mais comum na altura, que era o quê? Eram tipos que ganhavam o poder pela força, mas que mantinham alianças. Não eram loucos como os tiranos. Portanto, mantinham alianças com os nobres e conseguiam algum equilíbrio durante algum tempo até começar uma nova guerra, uma nova conquista do poder. Mas a maior parte dos reis neste tempo eram de facto hegemones. Portanto, a natureza humana é má. Então, Jie e Wu, um bom e um mau, ambos sentem as mesmas coisas, diz Chunzi. Ou seja, ambos sentem alegria, ambos sentem raiva, e é a mesma raiva, e é a mesma alegria. Então o que é isto? Que ele chama estas emoções puras, estas emoções que ainda não foram, digamos, tratadas pelo nosso coração, pelo nosso interior. Chama-lhes Qing. E Qing são estas emoções puras que todos os homens sentem. Sentem amor, sentem ódio, sentem... Agora, no momento seguinte, a nossa mente, coração, no caso dos chineses dizem coração, mas pronto, eu vou dizer mente porque é mais fácil para nós entendermos, a nossa mente vai analisar essas emoções e vai, de acordo com o seu critério moral, dar-lhes uma interpretação. Essa interpretação chama-se Lu. Qing Lu. Dessa interpretação que o nosso mente dá a um determinado sentimento, vai provocar uma ação, e isso é que conta. Wei. Essa ação, Wei, que se chama uma ação deliberada, ou seja, que é todas as nossas ações são, no fundo, ações deliberadas, se quisermos, é que constitui o importante, é saber como é que tu te comportas. Não é o que é que andas a pensar, ou se ficaste chateado porque o rei não te promoveu. É natural que tenhas ficado chateado, mas como é que tu geriste isso? Como é que geriste essa chateação? Este é que é o ponto. Portanto, o que Chunzi diz é que nós somos, à partida, dominados pelos Qing, pelas emoções básicas, e que não são positivas, são muitas vezes destrutivas, e que elas têm que ser, digamos, moderadas pela nossa moral, pela nossa educação. Mas como é que isso pode acontecer? Só pode acontecer através da educação das pessoas. Ou seja, das pessoas serem educadas de modo a conseguirem controlar as suas iras, as suas raivas, os seus sentimentos negativos. Ora, quando as pessoas não são educadas, como é que se faz? É simples. Cumprem-se os ritos. Portanto, Chunzi
tal como todos os confucionistas, propõe uma sociedade ritualizada o mais possível, em que cada um sabe exatamente o que tem que fazer em relação ao outro e em cada situação. Há ritos que o descrevem, como é que eu hei de entrar nesta sala, quem é que hei de cumprimentar primeiro, quem é que não sei o quê. Por exemplo, na diplomacia, como é que hão de ser os cumprimentos, como é que hão de ser os lugares das pessoas. Quer dizer, o rito, que também depois existe a nível da família, pais, filhos, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, mulheres, homens, etc. Existem ritualizações de todos os movimentos humanos, de alguma maneira, e que nos daria uma sociedade ideal, do ponto de vista dos confucionistas. Ora, esta recusa de Sun Tzu admitir que é o céu que nos torna bons e de dizer que não, nós é que nos tornamos bons a nós próprios, ou não o somos e não o seremos, e seremos maus porque a nossa origem é mau, lança uma questão que atravessa os séculos. Reparem, Kant pega em Mêncio. Kant vem dizer que há um imperativo categórico, em que todos os homens nascem, no fundo, a conhecer o que é o bem e o mal. Isto no finais do século XVIII, princípios do século XIX. Quer dizer, portanto, estamos aqui a ver, no pensamento chinês, estas questões de moral são muitíssimo mais desenvolvidas do que no Ocidente. E sobretudo, muito antes do... Portanto, isto é um aspecto interessante. Aliás, Kant é muito interessante para os orientalistas, porque, do ponto de vista ético, copia da China, e do ponto de vista gnosiológico, ou seja, da teoria do conhecimento, copia dos indianos, que há muito que tinham dito que a realidade era impossível de conhecer. Portanto, e Kant diz exatamente isso, diz: nós não temos acesso à realidade, temos acesso só aos fenómenos, que é aquilo que os nossos sentidos leem da realidade, blá blá. Já os indianos tinham dito isto também, digamos, 500 anos antes de Cristo. Mas pronto, nós fomos, os europeus é que inventaram basicamente tudo, tal como os chineses diziam de antes também. E, portanto, nós continuamos assim. Ora bem, portanto, Sun Tzu vem, de algum modo, desmistificar, desmitologizar o pensamento chinês. Ele é quase um proto-científico. Ele quer acreditar nas evidências. Okay? Ele quer... ele não quer acreditar em superstições. Ele não quer acreditar em nada que contrarie a sua razão. O que é extraordinário nesta época. Ele não vai ser muito seguido, porque o facto de ele ter contrariado o Mêncio traz-lhe muitos inimigos ao seu pensamento. Só que os filósofos vêm a seguir, porque normalmente o que a gente conhece são aqueles que estão mais ligados ao poder, como Dong Zhongzhu na dinastia Han ou Cixi na dinastia Song. Ora, a eles convinha-lhes muito que houvesse uma instância separada do homem, que informasse o homem e que o homem tivesse que ter uma relação com ela. Porquê? Porque eles eram os mediadores. E o rei é o mediador. Portanto, e assim é muito bom que haja uma outra instância, e é por isso que Platão cria o mundo das ideias, que é para ver uma justificação dos senhores que estão no poder de dizer: não, nós somos os mediadores, nós é que vos dizemos o que é que o céu diz, nós é que vos dizemos nós é que temos o mandato do céu. Isto é tão verdade no Ocidente como no Oriente. Portanto, de algum modo, o pensamento de Sun Tzu é um pensamento, não é antipoder, porque ele é completamente a favor de uma sociedade hierarquizada, nem imagina a sociedade de outra maneira. Portanto, isto também é interessante perceber como é que os chineses encaram, quando de repente acordam no século II a.C., olham à volta e veem que há pessoas com poder, pessoas sem poder. O que é que eles dizem disto? Eles dizem que, no princípio, não havia nada disto, era o caos. Mas que os sábios do passado, da antiquíssima antiguidade, tinham hierarquizado a sociedade e destinado a cada um o seu trabalho e a sua não sei o quê. Portanto, foi os sábios, segundo Sun Tzu, que no passado fizeram a hierarquização da sociedade, e que isso não há volta a dar. É assim. Também vos recomendo, aqui neste livro, as páginas que referem as mordomias do imperador e porque é que o imperador tem que ter mordomias. Porque é que ele não pode fazer nada. Ele tem que ter sempre alguém a fazer tudo por ele. Porque o povo dá ao imperador todas as garantias imaginárias e não imaginárias, todas as delícias, as melhores carnes, as melhores mulheres, com certeza, as melhores tudo. Tudo o melhor é para o imperador. E porquê? Porquê é que isto acontece? Está aqui explicado porquê e bem. Este livro, aliás,
não abrange só esta questão da moral, estende-se por vários campos, fala da música, fala muito da governação, de como é que se deve proceder na governação. Portanto, e este corte ético, quase epistemológico ou ético, que Xunzi faz com o confucionismo tradicional, se quisermos, o tal que estabelece... Pô, reparem numa coisa, é que depois, se vocês pegarem naqueles livros que estão ali, nos 4 livros que são feitos por Chuxi, do século XI, vão reparar que ele pega nas ideias do Mêncio e desenvolve. E desenvolve como? Desenvolve através de uma escola que surge no século XI, que é a escola do Li, do princípio ou do padrão. Escola do Li. O que é o Li? O Li, a palavra Li vem da estrutura das veias do jade. Imaginem que a realidade tem uma estrutura como o jade, as veias. E isso é o Li de cada... Eu posso falar do Li de uma sociedade, posso falar do Li do mundo, posso falar do Li de uma pessoa, posso falar do Li de uma ideia, de uma conversa. Portanto, digamos que o Li é a estrutura ou princípio que subjaz a cada coisa, mas que está em constante transformação. Ao contrário das nossas estruturas arquétipicas do Platão e de outros pensadores que se seguiram, como Aristóteles, etc., em que tudo era essencial, portanto, parado. Era assim porque estava fora do mundo, não é? Portanto, não sofria alterações nem com o tempo nem com o espaço. São coisas espirituais. Aqui estamos perante uma ideia completamente diferente, em que essa estrutura que é o Li, sofre uma plena... Está sempre em mutação, como tudo. Os chineses são heraclitianos. Portanto, em geral, os pensadores chineses não pensaram o ser, pensaram o devir, porque eles olham à volta e não veem o ser, veem o devir, veem as coisas a transformar-se, não é? Não veem as coisas a ficar na mesma. Isto é uma ideia que, enfim, pronto, que podemos falar dela noutra ocasião, quando falarmos sobre Parménides e o aparecimento da ideia de ser na Grécia. Mas, de facto, no pensamento chinês não surge essa ideia porque os chineses não estavam interessados. Tal como não surge a ideia de que o universo teve um criador. Não. Para os chineses, para os pensadores chineses, o universo sempre existiu, sempre há de existir. Não foi criado, nem deixou de ser criado. Okay? Portanto, isto não se discute, digamos, nem sequer é uma coisa que não tem grande discussão. Portanto, é isto. Xunzi depois vem influenciar um grande pensador da dinastia Han, um crítico, chamado Wang Chong. Ele também um confucionista, mas muito mais crítico ainda do que aqui este nosso amigo, porque esse diz claramente que não acredita na vida depois da morte, que não acredita em fantasmas, que isso é tudo coisas de superstições de pessoas ignorantes, e vai por aí fora, quer dizer, e vai por aí fora. Não é o tempo ainda, havíamos de falar dele também quando eu apresentar essa tradução do Wang Chong, que talvez daqui a 2 anos, eventualmente. Para o ano, é o ano dos legistas, é o ano em que vocês vão passar a conhecer Sheng Yang, um gênio maléfico, mas um gênio, Ang Fei, que é o principal legista, e Shen Buhai, que é o que ensinou a governar, a estrutura do governo. Como é que se faz uma estrutura de governo com os ministros, quais são as obrigações dos ministros para com o rei, quais são as obrigações dos ministros para com os seus funcionários, como é que o rei deve lidar com estas coisas todas. Fundamental. O Shun Buhai quase não é conhecido, mesmo muitos chineses não o conhecem, a obra dele perdeu-se, só existe um bocadinho por referências de outros, mas é dos mais importantes para a construção do sistema governativo, que depois vai ser aplicado na dinastia Qin, quando há o Império, e depois essa parte nunca é perdida, mesmo quando a dinastia Qin cai. Há muita coisa que a dinastia Qin fez, apesar dos seus limitados 17 anos, que ficaram para sempre, felizmente, como, por exemplo, a uniformização dos caracteres, a uniformização dos pesos e medidas, a uniformização do tamanho das rodas dos carros. Imaginem, não é? Vocês vão para essa China fora de carroça, parte-se uma roda, querem pôr outra roda e naquela zona as rodas são mais pequenas, não dá para a tua carroça.
o Império Qin uniformizou isto tudo. Ora, os que vieram a seguir, por acaso é super curioso, estas coisas que a gente discute hoje foram sempre discutidas. Por exemplo, o código ortográfico. Quando os Qin uniformizam a escrita toda, pronto. Quando o Qin cai, surge uma escola que queria voltar atrás, queria voltar à confusão inicial, em que cada região tinha um caractere diferente para cada coisa, portanto ninguém se entendia. Ok? Portanto, mas houve uma escola de conservadores que queria, não, isto que é bom, eu sou de Wei, e em Wei é que se escrevia bem. Não, eu sou de Shu, em Shu é que era bom. Não, pronto. Mas isto não pegou, portanto, os caracteres continuaram a ser uniformizados dos Han para a frente à mesma, portanto. Ora, portanto, isto só para concluir que hoje em dia, então, em que as questões do mal voltam a assombrar-nos, em que nós olhamos para o mundo contemporâneo e estranhamente vemos que o mal já não se esconde, o mal nas últimas décadas surge à nossa frente com alguma naturalidade. É natural ser racista, é natural fazer mal aos outros, mandar bombas, tudo isso hoje parece ser uma coisa do dia-a-dia natural, que já não... Portanto, é a altura talvez de nós começarmos a repensar os nossos conceitos, utilizando o nosso pensamento ocidental, com certeza, mas também, portanto, aproveitando esta profunda reflexão que a China tem feito sobre as questões éticas desde há 2500 anos, pelo menos, se não mais. Há de facto estudos muito aprofundados na China durante estes séculos todos que nos dão perspectivas muito interessantes do que como é que eu posso fazer bem, que isto é uma questão complicada, não é? Vocês não sei se já tentaram ser bonzinhos, porque às vezes as coisas não é tão simples como parece, porque ao favorecer alguém está-se a prejudicar outro, ao tirar daqui está-se a pôr dali. O bem é, digamos que um daqueles cobertores que deixa sempre uns pés de fora, não é? Há sempre alguém que fica com os pés de fora. Portanto, isto é muito complicado, mas de qualquer modo é muito interessante ver como é que o pensamento chinês com Chun-Tzu entra de facto no caminho de uma muito maior objetividade. E mesmo a nível da escrita, ele é inovador porque abandona o modelo de diálogos. Até ele, o modelo era através de diálogos. Por exemplo, o livro do Mêncio é só diálogos. É o diálogo entre ele e os reis e tal. Um diz isto, o outro diz aquilo. Este não. Este já tem, digamos que uma prosa expositiva de outro tipo. Okay? Tal como o Platão só falava por diálogos também, não é? Os diálogos de Platão. Mêncio também só falava por diálogos. Quer dizer, o que acontece é que a filosofia vai ganhando corpo, não é? Vai ganhando prosa, vai ganhando textos que são meramente filosóficos, já não precisa aquele teatro do diálogo. Já não é preciso... foi em conversa com o rei não sei o quê que me fez esta pergunta e eu respondi isto. Não, já não é preciso isto. Agora basta o texto expositivo. Isto vai mudar muita coisa a nível até do exercício do pensamento, não é? Portanto, será outra liberdade, outra pujança ao pensamento. E pronto, e acho que já vos disse mais ou menos se lerem a introdução que eu escrevi aqui também. Enfim, eventualmente terão uma ideia um pouco mais aprofundada disto. Mas agora estou à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer sobre o assunto. Por favor, não se coíbam. Ninguém tem perguntas nenhuma a fazer? Vai ver. Não é bem uma pergunta, claro. Não é bem uma pergunta. Não, tu tocaste, na minha opinião, desculpa lá esta brilhante. Portanto, na minha opinião, tocaste muito naquilo que me parece ser o cerne do espírito chinês. Quer dizer, nós europeus e os chineses somos diferentes. Temos histórias diferentes, temos, por exemplo, Deus, não é? Que é uma coisa que pode... Está aqui quem me pode corrigir. Não existe nenhum caráter chinês para aquela coisa que nós criamos. Não. Os Shan, que são os deuses que são
as forças da Tiveste natureza. um Shang-Di, ou um Tiang-Di, se quiseres, que é o imperador do céu, mas que não era criador do Mas mundo. não era. Não era criador do mundo, reinava no céu como o imperador reinava na terra, com os seus problemas, ciúmes, coisas, não sei o quê. Blá, blá, blá. Portanto, não era o Deus monoteísta, fascista e opressor e repressor, Era um e que nos Deus promete permanente. as penas do inferno, apesar de não nos dar a hipótese de fugir a elas. Portanto, isso não existe na China, e não existia na Europa. É uma importação do Médio Oriente, daqueles povos do deserto que são pastores, gente cruel, que matava crianças. Espera aí, ainda matam hoje. Não, é verdade, isto é verdade. A importação das religiões semitas para a Europa destruiu a cultura europeia, de algum modo. Portanto, levou à decapitação de estátuas, levou à destruição de templos, de pinturas, de não sei o quê, e depois o que se impôs foi um Deus terrível, não é? Um Deus castigador, disfarçado de bondade através do seu Filho Cristo. Mas sempre por trás aquele pai que te vai mandar para o inferno sem remissão, não sei o quê, a não ser que tu pagues. Essa foi a parte boa depois, quando veio o capitalismo, que afinal já se podia comprar um lugar no céu. Isto foi a parte mais simpática, digamos, do capitalismo, porque a malta depois com as indulgências podia comprar um lugar no céu e já podia cometer pecados à vontade, porque depois com o dinheirito lá ia para o céu outra vez. Pronto. Mas houve um episódio histórico que começou em Macau. Foi a vinda dos jesuítas, quando Macau se estabeleceu. Vieram para Macau, os italianos, não sou igual. Portanto, vieram para Macau e Matteo Ricci e outros, e foram diretamente para Pequim. O Matteo Ricci aprendeu chinês, portanto, achou que não dava, quer dizer, não era chegar à China e começar a ensinar a verdade aos chineses. Ele quis aprender para poder dialogar e argumentar, nomeadamente num livro que foste tu que me recomendaste, o verdadeiro significado do Senhor do Céu. Do Senhor do que Céu. Era uma coisa que não dava, acho eu, que os chineses não devem ter percebido. Porque o Senhor, mas porquê é que há de haver o Senhor do Céu? Não é? O céu não é uma entidade. Bom, mas aí, de facto, sentiu-se bastante o contraste, porque havia dentro da Igreja os que achavam que não dava para digamos, a natureza chinesa não dava para absorver o catolicismo. Havia os que achavam que sim. E havia os que achavam sim, como Matteo Ricci E os como outros Leibniz, todos. Muito mais tarde. Exato. Mas 2 séculos depois, o que digamos, houve uma decisão do Papa e chegou-se, e portanto a posição oficial da Igreja foi que não dava para transmitir o catolicismo aos chineses. Pois. Não, bom, há questões políticas envolvidas nisso, com certeza, como nós sabemos, não é? Mas o pensamento chinês trouxe algum desconforto a alguns pensadores europeus. A ponto de eu agora descobrir um livro muito engraçado que é de um francês chamado Malebranche e que faz um livro que chama-se o seguinte, chama-se Diálogo entre um pensador cristão e um pensador chinês. E nós vamos ler aquele livro, ele baseia-se nas descrições dos jesuítas, não é? Do pensamento chinês que foi trazido pelos jesuítas. Não está mal de todo o que ele diz, não... Tem ali algumas simplificações, mas não está mal de todo, mas no fundo, como diz a introdução, e muito bem, o que ele está a tentar refutar é Spinoza. Porque Spinoza, tal como os chineses, é imanentista e só acredita no mundo uno, não no mundo separado em dois. Para Spinoza, Deus, se existisse, estava aqui, estava nisto tudo, não está numa instância separada de nós, alguns num paraíso qualquer, a reger um coro de anjos. Não, é isto tudo. Deus é esta mesa, Deus sou eu, és tu, Deus está em todo lado. Deus se vê na natura, não é? Do Spinoza. Ora, Spinoza é chinês deste ponto de vista. É chinês e é grego. É grego pré-socrático. É grego pré-socrático, ok? Porque é a partir do Sócrates e do Platão que é criada a tal separação dos mundos.
Isto foi condenado por... É interessante, porque na altura do Spinoza, em Itália, surgiu o Giordano Bruno, que tem exatamente a mesma ideia. Esse acabou a ser queimado, não é? Pronto. Esse acabou queimado, que é para não ter ideias. Pronto, mas, de facto, há uma diferença radical entre o pensamento chinês e o pensamento ocidental. Mas, no entanto, digamos que ideologicamente o pensamento chinês tradicional também, se quisermos em termos marxistas, defende os mesmos interesses do pensamento ocidental, ou seja, a classe no poder, e é uma ideologia. Okay? É uma ideologia que vai... Quer dizer, estou a falar das correntes principais do pensamento, tal como Hegel defende o Estado prussiano, dizendo que o Frederico da Prússia é o déspota esclarecido e isto é que é bom, okay? É a realização do espírito na prática, é o déspota esclarecido. Também no pensamento chinês, tudo isto justifica, digamos que, uma opressão, uma repressão milenar das classes dirigentes sobre o povo. Portanto, isto, no fim, when everything is said and done and boiled up, o que fica é realmente este instrumento ideológico que serve para manter o povo, digamos, obediente, assim, numa palavra, e evitar que ele se aperceba do crime que está a ser cometido há mais de 5.000 anos, que é a exploração do homem pelo homem. Desde a Idade do Bronze que este crime é cometido sistematicamente, homens que exploram o trabalho dos outros homens, que vivem à conta deles, não sei o quê, é um crime para o qual foi feita uma gigantesca teoria, várias teorias, e cada civilização fez a sua. A indiana fez uma brilhante, em que a sociedade não se move há 3.000 anos, é sempre a mesma, em termos de percentagens. Os chineses fizeram a sua com o confucionismo, talvez falando de benevolência, dos ritos, não sei quem. Os ocidentais fizeram também o direito divino dos reis, essas teorias todas lindas, que no fundo justificam a mesma coisa. O crime que anda a ser cometido há 5.000 anos, que é a exploração do homem pelo homem. Eu sei que não está na moda falar nisto, não é neoliberal, lamento imenso aos meus amigos, mas esta é a verdade, desculpem, não posso fugir a isto. Ainda por cima agora isso anda a ser estudado com muito mais frequência. Eu recomendo-vos verem um artigo que saiu há pouco tempo no Guardian, feito por um professor de Cambridge, que fala exatamente deste período terrível da humanidade, quando foi descoberto o bronze, em que permitiu às tribos que o descobriram subjugar as outras, okay? E pô-los a trabalhar para elas e obrigá-los a fazer agricultura, que é uma coisa que não se fazia. A agricultura é uma escravidão. O homem trabalhava 2 horas por dia para poder comer e sobreviver antes da agricultura. A partir da agricultura passou a trabalhar de sol a sol. Mas quem é que trabalhavam? Todos? Não. Os que não tinham armas, os que tinham que obedecer às ordens dos outros. Portanto, vá. Agora, vamos falar só, para acabar, só para a gente ver como as coisas são ambivalentes. Quando eu digo confucionismo, benevolência, isto, ritos, que bonito e tal. O legismo, leis impiedosas, castigos terríveis. Portanto, as pessoas pensam, o legismo deve ser pior que o confucionismo. Aparentemente, sim. Agora pensem nisto. O legismo diz-vos assim, vocês não podem fazer isto. Ou seja, tu podes fazer tudo menos aquilo que a lei diz que tu não podes fazer. Se cumprires isto, tens aqui um espaço de liberdade. Não podes é fazer aquilo. O confucionismo não diz isso. Diz assim, tu tens de te comportar assim. Não te dá espaço nenhum. Porque se tu cumprires os ritos, todos os teus gestos já estão pré-determinados. Todo o teu modo de comportamento já está pré-determinado. Não tem liberdade nenhuma. Portanto, aquilo que à partida parecia ser uma cena mais simpática, benevolente, blá blá blá, não é? Revela-se, finalmente, muito mais constrangedor das ações humanas, porque as disciplina, avant la lettre, do que os terríveis legistas que simplesmente fazem uma lei e dizem assim, pá, se tu não violas a lei, não te acontece nada. Agora, se tu violas a lei, cortamos-te as mãos, vamos buscar a tua família, matamos os teus filhos à tua frente, fazemos-te as coisas piores. Porquê? Porque a teoria do Shan Yang é que, quanto pior for o castigo, vai dissuadir o crime. Portanto, os castigos eram terríveis para dissuadir os crimes. Estás a ver? Pronto, como dizia o Nietzsche, há uma longa história de tortura
que tem a ver com o quê? Com a educação. A tortura pública era para educar o povo. Estás a ver? A gente espanta-se que pá, os gajos tiravam os intestinos com o gajo vivo. Pois tiravam, e toda a gente a ver e a aplaudir. E tira agora o fígado. Não lá vinha o fígado. O gajo vive. Em Inglaterra era assim, em Portugal era assim. Os Távoras, vê como é que os Távoras foram mortos, quer dizer, com cenas espetadas na boca para não poderem falar, etc. Portanto, a crueldade foi sempre uma arma que foi usada para educar o povo, não a benevolência. Agora, de facto, é assim, uma sociedade completamente formatada por ritos é uma sociedade onde todo o gesto de cada cidadão está pré-programado. Uma sociedade legista em que há uma lei, os gestos não estão programados. O que acontece é que se te portas mal, levas a sério. Portanto, venha o diabo e escolha. Sinceramente, acho que temos que encontrar aqui um ponto intermédio de convivência. Embora eu acredite que a questão dos ritos é tão importante. A primeira vez que eu fui ao Japão, que é onde eu penso que o confucionismo, de facto, tem uma presença também super forte, talvez mais até que na China, eu reparei na educação dos japoneses para com os estrangeiros, no modo sempre educado, que é um modo de manter a distância também, não é? E pensei assim, isto é a sociedade do futuro, pá. Isto no futuro se calhar vai ser assim. Todos bem educados, mas cada um no seu casulo. Portanto, ok, pá, sim senhora, passa e tal, mas não quer falar, tal. Isto é o futuro, tal. Uma sociedade ritualizada. Quem sabe se o futuro não vai ter que ser assim também. Em que as pessoas vão ter que saber exatamente o que é que vão ter que fazer antes de o fazer. Portanto, moral da história, vivemos na melhor época da humanidade. Caso não tenham reparado nisso. Não, estou a brincar. Já vivemos, agora não será. Mas pronto, é isto. Mais perguntas? Se não há mais perguntas, então as horas já são tardias. Desejo-vos um excelente fim de dia. São exatamente 7h30. E até à próxima, que eu penso que será talvez lá para novembro, dezembro, em que já haverá mais alguns livros para lançar e para nós continuarmos esta nossa coleção dos livros fundamentais da cultura chinesa, que infelizmente não podemos dar outra dimensão, há tanta coisa para traduzir, mas pronto, somos poucos, somos um país pequeno, uma comunidade pequena, não temos gente suficiente para dar mais velocidade a isto. Entretanto, vão comprando a revista Via do Meio, que se vocês... Diz. O anúncio que aparece no Hoje Macau sobre a revista é enganador. Pois é. Porque eu fiquei com a ideia de que tinha parado de ser publicada. É o que faz, sabes, é o que faz haver publicitários. É um dos cancros da nossa sociedade, são os publicitários. Fiquei muito contente por constatar que realmente... Eu estava cansado, sabes, eu não apeteceu fazer, paguei para que fizessem. Por mim, pronto, é assim. Parabéns. Mas pronto, mas é assim. Diga-lhe, não. Mais nada? Nobody... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Podem fazer em inglês, se quiserem. Alguém quiser fazer uma pergunta em inglês. Eu falarei com o meu sotaque das docas de Lisboa. Agora o mundo está a evoluir. Os valores estão em turbilhão. Valores asiáticos, valores ocidentais, influências em Portugal. Bom, nós vivemos num mundo em que o mais importante, vou falar do mundo em geral, é o mercado. E o mercado
tem um comportamento muito interessante quando é deixado livre, como querem os neoliberais, que têm ganho esta guerra, que é destruir todos os outros valores. Portanto, tudo começa a ser ou há ganho, ou há lucro, ou não interessa. E este tipo de pensamento e de comportamento afeta todas as áreas da experiência humana, desde os negócios ao amor. Portanto, os valores do mercado introduzem-se nessas áreas todas. Portanto, é natural que as pessoas hoje sintam que vivem num mundo sem valores. E depois, como os nossos líderes dão exatamente exemplos de que não têm valores nenhuns, que dizem uma palavra hoje e quebram-na amanhã. Portanto, como vivemos assim, chegamos a um ponto complicado, a um ponto muito complicado, em que nenhuma palavra vale nada, já nada, nenhum papel assinado vale nada, nenhum tratado vale nada, porque têm sido quebrados sistematicamente. Portanto, se têm sido quebrados sistematicamente, as coisas começam a não ter importância. O que é que tem importância? As corporações, as grandes corporações multinacionais, está tudo no Marx e no Lenin. Se lerem os livros, as pessoas têm a ideia de que o Marx fala do Estado e que propõe um Estado que manda na sociedade. O Marx, ao ouvisse isto, começava-se a rir, porque ele nunca escreveu sobre isso. E, pelo contrário, achava que o Estado era um instrumento de opressão. Portanto, é fantástico que depois os ditos marxistas achem que o Estado é que é tudo. Pronto. E os outros que atacam dizem, vocês são não sei o quê. Não. O Lenin diz uma coisa no seu livro, o Imperialismo, Estado Supremo do Capitalismo, ele dá pelo nascimento das corporações. E este imperialismo, Estado Supremo do Capitalismo, não são os países imperialistas, são as empresas imperialistas que vão sobrepor-se às nações. É isso que o Lenin está a dizer. Está a dizer, as corporações, as grandes empresas capitalistas, vão só impor às nações. Exemplo, a Companhia das Índias, inglesa, que se sobrepunha aos próprios interesses da coroa inglesa, já naquela altura. A Companhia das Índias, que tinha um exército maior do que o exército inglês. Ok? Portanto, a quem o rei pedia ajuda. O rei pedia ajuda e empréstimos à Companhia das Índias para manter a coroa inglesa. Portanto, isto veio a acontecer desde o século XIX. A partir dos anos 90, isto ganhou um impulso brutal. Porque os valores acabaram todos. Porquê? Você julga que a social-democracia existia no Ocidente porque os capitalistas eram bonzinhos e gostavam de dar às pessoas saúde pública e educação pública? Não. Eles eram medo do que estava a passar na União Soviética. Havia a União Soviética como fantasma, constantemente em cima da Europa. Queres ver que eles vão votar nos comunistas e que a gente perde as eleições e tal, e não sei o quê, como aconteceu em Itália. Imenso tempo e nunca deixaram o Partido Comunista ir para o poder. Juntavam sempre os mafiosos todos para não deixar o Berlinguer ser primeiro-ministro de Itália, quando tinha 35%, 40% dos votos dos italianos. Estás a ver? Okay. Portanto, essas sociais-democracias existiam por medo. Por medo. Porque repara nisto, no momento em que acaba a guerra, o Churchill é derrotado nas eleições. Porquê? Por causa do Sistema Nacional de Saúde, que o Attlee tinha proposto que ia impor o Sistema Nacional de Saúde nacional e que o povo votou todo nele e pôs lá para fora o Churchill. Só o readmitindo anos depois, novamente como Primeiro-Ministro, quando ele admitiu que o Sistema Nacional de Saúde era para continuar. O NHS, não é? Portanto, o National Health Service. Portanto, quer dizer, não pensem que é tão bonita a Europa social-democracia. Treta! Foram obrigados, havia sindicatos que lutavam. Estávamos numa altura em que a esquerda era uma ameaça ao sistema capitalista e que o sistema capitalista teve que ceder. Assim que chegámos aos anos 80 com a Thatcher e com o Reagan, acabou. Sindicatos desapareceram. Não, os trabalhadores não têm direitos nenhuns. Porquê? Porque não é preciso. Porque eles agora já não têm a referência. Queres ver que vão começar a ter outra vez? Espera aí. Esses malandros da China, queres ver, agora vão ser outra referência? Não vão ser, porque a China não se assume como referência para as lutas dos trabalhadores no Ocidente, que aliás já não existem, foram todas, digamos, destruídas a partir dos anos 80, 90. E o que também contribuiu para isso foi o declínio que foi imposto na educação.
Porque a educação, a partir dos anos 90, é completamente, a educação pública, é completamente boicotada pelos governos europeus. Ao ponto de acabarem com ela, que foi o caso da Suécia, por exemplo. A Suécia, não só democracia e tal, acabou com a educação pública há 4 anos ou 5. Já retomou outra vez. Já retomou outra vez porque perceberam que não dá. Que estavam a criar um país de estúpidos. Que as crianças na privada não aprendiam. Ok? As escolas não tinham qualidade. Okay? Estavam a criar um país de estúpidos. Estás a perceber? Voltaram atrás. A própria ministra, que era neoliberal e que tinha imposto o fim da escola pública na Suécia, voltou atrás e voltaram a fazer escola pública outra vez. Portanto, essas boas intenções que o Ocidente mostrou em relação ao povo, etc., etc., nós não nos podemos esquecer das condições de trabalho da Revolução Industrial. E não podemos esquecer que os Estados Unidos fazem a sua fortuna baseados na escravatura e em condições de vidas miseráveis daqueles imigrantes que iam para lá. Portanto, não vamos estar aqui, não sei o quê, uma maravilha. Uma maravilha, calma. Havia razões para isso. E assim que puderam, acabaram com a maravilha. E agora, a teoria do Ocidente é vão trabalhar e vão com medo. Estou a citar Jeff Bezos, um dos maiores businessmen do mundo. Gosta que os seus trabalhadores tenham muito medo de perder o emprego. Voltamos a isto, não é? Portanto, e mais, esperemos pior. O que vem aí é pior. Podem ter a certeza que o que nós vamos assistir, por exemplo, no nosso país, eu só estou a falar, estou a analisar, não estou a criticar. O que nós vamos assistir no nosso país é o desaparecimento da esquerda em termos de possibilidades de chegar ao governo, ou seja, o PS vai desaparecer, como desapareceu em França, como desapareceu em Itália, como desapareceu em vários sítios. Porquê? Porque nunca teve uma política de esquerda, ao contrário do PSOE espanhol. Portanto, o português portanto, é igual, para o povo tanto faz votar no PSD como no PS, portanto eles agora votam no PSD e na extrema-direita. E agora é aqui que nós vamos escolher, tal como em França, é o Macron ou a extrema-direita. E aqui vai ser ou o AD, ou o que é isso, e a extrema-direita. E é neste ponto que nós estamos. Portanto, vejam a decadência dos valores humanistas, em que o racismo, o antifeminismo, o gozo com o pobre, o gozo com o velho, agora é moda. Agora eu faço isto no Facebook e tenho imensos apoiadores, como eles dizem, não escolho a palavra apoiantes. Portanto, tem imensos apoiadores, porque põem poias lá, like, poia, uma poia, 2 poias, 3 poias. Portanto, e é isto, percebem? Portanto, eu não estou a criticar, eu só estou a dizer, isto vai por este caminho, e o caminho é simples, mas não tenham medo, porque o sistema económico não vai mudar. A extrema-direita não vai mudar o sistema económico, ok? Olhem para a Itália e vejam. A Itália está na mesma do ponto de vista económico. Neoliberalismo para a frente. Porquê? Os fascistas são espertos, eles sabem. Os neofascistas, desculpa. São espertos, eles sabem que o mercado deixado livre, os tubarões comem os peixes pequenos. No fim, sobram 4 ou 5 famílias com o dinheiro todo. E essas famílias são fáceis de controlar pelos fascistas, pelos neofascistas que estão no poder. E depois eles também podem controlar o povo, porque agora têm autoridade e armas para o fazer. Portanto, o que vai acontecer é uma, como o Marcos já tinha explicado, a acumulação do capital leva ao monopólio. Vai haver monopólios, como hoje há o monopólio da Google, não é? Vocês viram o que acontece? É tão fácil, não é? Basta olhar para a internet. O que é que aconteceu? Uma companhia comeu todas. E não tens hipótese sequer de aparecer, porque se tu apareces, ela come também a ti, estás a ver? Portanto, isto é o que se vai passar em todo... O neoliberalismo leva a que isto se passe em todas as áreas do mercado. Ok? Portanto, é aquela contradição que o Marx já falava. É que o capitalismo é autofágico, no sentido do capitalismo deixado sem regras, destrói-se a si mesmo. Aparecem monopólios, estás a ver? E o aparecimento do monopólio é anticapitalista, porque o capitalismo vive da competição, não vive dos monopólios. Ok? Portanto, nós estamos nesta fase, estamos na fase agora do aparecimento dos monopólios. Okay? Já apareceu a Google, o Facebook, esses gajos, essa máfia. Okay? A China protegeu-se disto não deixando entrar isto lá.
não foi por razões políticas, por razões, às tantas meramente económicas. Pá, porque assim o Google na China não manda, estás a ver? Não, esta questão, a China tem uma política diferente do Ocidente. Ou seja, a China controla os oligarcas. O Dr. Jack Ma quis mandar nas finanças chinesas e disseram, não, amigo, sente-se aí, vai gozar o seu dinheiro, porque você aqui não manda. Quem manda é o governo. Quem manda é o governo, não é os oligarcas que mandam na China. No Ocidente não chegamos ainda a esta fase. Estamos na fase que os oligarcas é que mandam. Eu vi. Em Portugal é como Macau, é pequeno. Então nós temos acesso a coisas que não teríamos num país do outro tipo. Eu fui ao restaurante, estava lá o Dr. André Ventura a almoçar com 2 amigos. Esses 2 amigos eram 2 conhecidíssimos empresários de muito sucesso em Portugal. Que lhe diziam, vai em frente, que a gente apoia, a gente está consigo, vai em frente, não tenha medo. Olha que você não vai cair, a gente está sempre por trás de si para o apoiar. Pronto. Está-se bem. Está-se muito bem. Portanto, já vos deixei mais descansados, que é assim, o sistema económico não vai mudar. O capitalismo selvagem vai continuar. Portanto, não temos que temer uma revolução, não sei o quê, isso não vai acontecer. Portanto, agora não há nada para temer, que o homem é mau, como diz aqui o amigo de Sun Tzu. Vamos lá ver uma coisa. Como é que o homem podia não ser mau? Vocês já pensaram bem naquilo que nós somos? Nós somos organismos vivos. De que é que vive a vida? Como é que a vida se alimenta? Com outra vida. Isto é o paradoxo da vida. A vida só se alimenta, só tem hipótese de sobreviver comendo outra vida. Sejam as plantas, sejam os animais, seja o que for. Portanto, esta crueldade inerente à vida, que se Deus existisse, teria sido tão mau a que fazer uma coisa assim. Como é que é possível criar uma coisa cujo modo de se alimentar é o seu semelhante, e ainda por cima, esse semelhante é uma coisa tão rara no universo que nós olhamos à volta, em lado nenhum há condições de haver vida, que a gente saiba, e no entanto, onde há essa vida, trata-se mal a si mesma, mesmo quando tem capacidade de ter consciência, que é o nosso caso, continuamos a tratar mal uns aos outros, em vez de cooperarmos, competimos, somos estúpidos, estás a ver? Julgamos que é por cima do cadáver, do monte de cadáver dos outros, que nós vamos chegar mais alto. Não vamos. Estás a ver? Não vamos. Portanto, mas pronto. Se não houvesse cooperação, a espécie humana nunca tinha chegado onde chegou. Se não houvesse cooperação, não se tinha construído o que se construiu. Não é com competição que se faz isso, é com cooperação. É com cooperação que se vai à Lua e que se vai ao fundo do mar. Não é com competição. Portanto, é isto. A vida é cruel. A vida é terrível. Infelizmente, nós somos seres vivos que têm estas características desde que nasceram, desde que apareceu a primeira célula, comeu a célula ao lado. Okay? Eu, por exemplo, comi o meu irmão na barriga da minha mãe, sem saber. No entanto, nasci já com este crime na minha consciência. Absorvi-o, estão a ver? Quem me disse foi o médico, eu não sabia. Mas, eu sou culpado, eu sou um fratricida. Estou aqui a falar com vocês e vocês não têm. Eu sou um fratricida. Absorvi o meu irmão com 1 mês de idade na barriga da minha mãe. Havia 2, passou só a haver um. Sou eu, sou duplo. Portanto, estão a ver, esta crueldade do ser vivo, é que é o nosso problema. Portanto, eu acho que tem razão aqueles que dizem que tem que ser através da educação e que tem que ser através, sobretudo, de mostrar aos homens que é no seu interesse, esta palavra é muito interessante, a palavra interesse, é no seu interesse fazer o bem uns aos outros, não fazer o mal, não destruir, não matar. Está bem, dizer um bocadinho mal daquele que está mal vestido ainda vá, mas pronto, não temos que ser todos santos. Agora, realmente fazer coisas que prejudicam a vida dos outros, que prejudicam a sobrevivência dos outros e, sobretudo, a sua dignidade enquanto seres humanos. Isso, acho que era bom que acabasse. Muito obrigado. Ficamos assim. Obrigado, vocês são os queridos. I love you. Muito obrigado.